Sul Notícias, seu canal de informações. Agora 8h31, bom dia. Começamos o nosso bloco da entrevista do dia, que hoje, nessa quinta-feira, dia 14 de abril, o entrevistado do Cultura Sul Notícias vai ser o padre, então, José Damião dos Santos Souza. Ele que é vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e vem falar também sobre a Sexta-feira Santa, sobre a Quinta-feira Santa, sobre a celebração da Páscoa. Primeiramente, bom dia, padre, seja bem-vindo. Bom dia, Veridiane, bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. Seja bem-vindo, padre. Hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, sobre os ritos. E para a gente começar a falar sobre isso, eu queria que o senhor falasse sobre um rito que está voltando, né? Depois de 2 anos ficar parado, o rito dos lava-pés está voltando. Eu queria que o senhor contasse como que ele vai acontecer. Então, caros ouvintes, né, prezada Veridiane, Elias, esse rito, ele remete, na verdade, né, ele começa... É o Tríduo Pascal, né? Como sabemos. Então, é aquela lição que Jesus deu aos apóstolos de humildade em lavar os pés dos 12 apóstolos, ensinando que a igreja, ela serve, a igreja é servidora, a igreja, ela segue os passos do Senhor no serviço ao próximo. Bacana, você sabe também que tem uma vasta programação, né? E os ritos da Semana Santa começam hoje, nessa quinta-feira, se estendendo por 3 dias, como o senhor bem falou, do Tríduo Pascal. O senhor podia explicar mais como que funciona? Então, começamos hoje, Quinta-feira Santa, né? Hoje termina a Quaresma, né? Os 40 dias, termina hoje à noite com a missa chamada Missa de Lava-Pés, ou Missa da Ceia do Senhor. Nessa missa nós comemoramos 3 situações, né? A primeira, a instituição de Cristo na Eucaristia. Ele que reúne os apóstolos e disse, antes dele fazer o seu sacrifício na cruz, ele antecipadamente dá-se na Eucaristia, dizendo: isto é o meu corpo para o pão, isto é o meu sangue ao cálice. E ali ele ordena, ele dá uma ordem, então ele institui os 2 sacramentos, né? O primeiro, o sacramento da Eucaristia, e logo em seguida o sacramento da ordem. Fazer isto em memória de mim, ou seja, tornem presente, né? A palavra quer dizer tornar presente o que ele fez na última ceia. E a terceira situação é o lava-pés, né? O serviço que a igreja tem ao próximo, que Cristo assim ensinou: quem quiser ser o maior, que seja o menor de todos. Inclusive, um título que o Papa tem é o título de servo dos servos. Ou seja, o Papa é um servo, o bispo é um servo, o padre é um servo, o diácono é um servo que serve ao povo de Deus. Então, começamos hoje com esta celebração. Sexta-feira comemoramos também, né, perpetualizamos a morte do Senhor através do ato da paixão. E no sábado santo, a vigília pascal. Na verdade, por que tríduo? Porque é como se fosse uma missa que não vai terminar hoje. Hoje não tem bênção final na missa. Hoje vai ser uma celebração que não tem bênção final. Aí hoje, né, começando hoje, sexta-feira, sem bênção final. A bênção final só será na vigília pascal. Ela só termina, digamos assim, uma missa que começa hoje só vai terminar no sábado santo. Então são 3 dias de comemoração que vai tendo então as missas, enfim, e que não são encerradas de certa forma, né? Amanhã é o único dia no mundo, assim, na igreja que não se tem missa. Amanhã não é missa. A Sexta-feira Santa é o único dia que a igreja não reza missa. Interessante, porque não reza missa porque foi o dia que Cristo morreu, né? É o dia como se, por exemplo, amanhã nas catedrais o bispo tira um anel, porque o bispo, quando é ordenado bispo, sagrado bispo, ele usa um anel. Então na Sexta-feira Santa ele tira, simbolizando o quê? Que o noivo foi tirado. Então, é um dia rico de simbolismo. Não se celebra nenhum sacramento amanhã.
não se celebra batizado, não se celebra matrimônio. O único sacramento, unção dos enfermos e confissão. Mas missa, crisma, ordenação. Então, amanhã é um dia que a igreja se recolhe, porque é como se a igreja ficasse sem o noivo. Por que tudo isso, Veridiano, né? Porque assim, nós católicos, né? Nós cristãos católicos e os cristãos em si, o acontecimento da morte e ressurreição de Cristo é um acontecimento que não cabe no tempo, nem no tempo, nem no espaço, porque Cristo é Deus. Então, a morte de Cristo é um evento muito grande, a sua ressurreição. Porque, então, o que acontece? A igreja, por meio da liturgia, da celebração. Eu costumo explicar para as crianças aquele filme Máquina do Tempo, não tem? Muitos assistiram. Sim, sim. É como se as orações e o culto, esses 3 dias, nos levássemos ao Calvário. Nos levássemos aos grandes acontecimentos pela ação do Espírito Santo. Porque como Deus, né, que Cristo Deus, né, Cristo é homem Deus, então as suas ações chamadas na teologia teândricas, ou seja, que não cabe no tempo e no espaço, por meio da oração, por meio da liturgia, da celebração, nós adentramos neste mistério. E somos invadidos, somos possuídos, digamos assim, por essa presença de Deus de tal forma que quem participa, por que não dizer sente, né? Muitas pessoas se emocionam, muitas pessoas vivem aquele momento do Calvário, que é uma alegria contida. Então não é uma repetição cada ano, não é um teatro, muita gente, não é um teatro, é uma celebração que está além do tempo e do espaço. Bacana. E é bom trazer essas explicações, porque muitas pessoas às vezes celebram, estão ali participando, mas não sabem exatamente o porquê de tudo isso, né, padre? Lembrando também que a nossa entrevista está sendo transmitida em forma de live no Facebook, também pelo nosso canal no YouTube, também você pode acompanhar lá. Em relação aos cuidados com a Covid-19, padre, a gente sabe que ainda tem algumas recomendações. Eu queria que o senhor explicasse para quem quer participar, então, das celebrações. Mas muita coisa já mudou, né? Já caiu a obrigatoriedade do uso da máscara. Vão começar agora vários ritos que tinham sido, então, até então, parados por um tempo, né? Como que está essa questão? Então a igreja, ela deve ser a primeira a dar o testemunho, né? Jesus Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a igreja segue os decretos municipais, como é que aqui a realidade do município, do estado e do país. Consequentemente a igreja segue, porque nós entendemos sobre a fé. Nós falamos sobre a fé. Ciência, quem fala são os cientistas e os médicos. Então, se hoje, né, o município ele está assim, né, desobrigando a máscara, nós seguimos também, né? De forma assim, quem quiser usar, sinta-se tranquilo. E de fato retornamos ao lava-pés, tínhamos parado por 2 anos, agora retornamos com todo o cuidado. Retornamos também à celebração da chamada exaltação à cruz, adoração à cruz. Deixa eu explicar, adoração à cruz não é que você vai adorar a cruz, mas você vai adorar a única cruz que no momento em que Cristo se deu no Calvário, o sangue dele ficou no madeiro. Então nós adoramos o preciosíssimo sangue. Olhando para a cruz, nós recordamos do sangue que banhou a única cruz no Calvário. Então tem esse momento na celebração, né? Então nós não faremos esse momento, né? Todas as pessoas vão chegar no lugar de beijar, vão fazer uma reverência. Então vamos seguir os decretos com todos os cuidados, com todas as orientações que tanto o município como o estado e o país, ele assim nos propõe. E a igreja deve também fazer a lição de casa, né? Com certeza. Uma das celebrações que a gente tem, a de vocês, vai acontecer aqui do Perpétuo Socorro no sábado, é a bênção dos alimentos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais como que funciona essa bênção dos alimentos. Isso, então a bênção do alimento é uma cultura interessante e presente aqui no Sul e belíssima, né? Que no Nordeste nós não temos. Eu achei muito bonito isso. Quer dizer, leva-se, né, os alimentos que serão
consumidos ali na Páscoa, né? No domingo, café da manhã, as primícias para serem abençoadas. Então, será na nossa paróquia às 17 horas, no Sábado Santo. Então, você leve sua cesta de alimento, e faremos um momento de oração e pedindo a Deus a bênção, né, do alimento, pedindo a Deus para que nunca falte o alimento na sua casa, para que Deus sempre o abençoe, para que vocês vivam, nunca falte não só o alimento material, mas também o alimento espiritual, que é a presença de Deus, que é o pão da sua palavra. Bacana. E para fechar, então, essa semana, no domingo pela manhã, às 8h30 da manhã, terá a missa de Páscoa, é isso mesmo? Isso. Às 8h30 da manhã, a missa de Páscoa, né? Eu vou repassar rapidinho a programação. Então, isso, hoje, se puder. às 19 horas, a missa da Ceia do Senhor Lava-Pés. Amanhã, às 6 horas da manhã, faremos uma pequena caminhada, né? Uma caminhada penitencial, né? 6 horas da manhã. Às 9 da manhã, a catequese fará a sua via sacra. Às 3 horas da tarde, teremos também o ato solene da Paixão do Senhor. E às 19 horas, a procissão do Senhor, da imagem do Senhor morto e de Nossa Senhora das Dores. No sábado, às 17 horas, a bênção dos alimentos, e às 19 horas, a vigília pascal. E daí no domingo, fechando às 8h30. No domingo, 8h30 da manhã, né? Muito bem. Padre, para todo mundo que está nos ouvindo, hoje sabe que é um momento muito importante, né? Para todos os cristãos agora, a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, enfim. E fechando, então, com o domingo de Páscoa. Eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, então, em relação a isso. Caríssimos ouvintes, eu não sei como foi esse ano, como tem sido esses 2 anos. Quanta gente, né, Veridiane? Elias, de depressão, que estão passando por tanta dificuldade, por tanta dor, por tanto sofrimento, por tantas perdas, né? Enfim, Deus sabe de todas as coisas. Então, esse momento da Páscoa é um momento de ressuscitarmos em Cristo, ressuscitarmos a nossa esperança. Deus nos fez para os céus. Deus nos fez para olharmos aos céus e contemplarmos a sua presença. Que essa Páscoa, caros ouvintes, não seja mais uma Páscoa, mas seja a Páscoa que saiamos das nossas sepulturas e ressurjamos com Cristo Jesus. Ele que é o Senhor, Ele que é o Salvador, Ele que alimenta em nós a esperança. Então, desejo a todos uma santa e feliz Páscoa. Que Deus abençoe e que a Santíssima Virgem os proteja. Amém. Padre, eu deixo agora a palavra aberta para suas considerações finais. Nosso tempo hoje é curto também, mas já de antemão a gente quer agradecer a sua presença aqui, por vir disponibilizar esse tempo, né, para vir conversar com a gente, explicar um pouquinho mais a respeito, então, da Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, das tradições, então, da Igreja Cristã. Eu quero agradecer a você, Veridiane, porque sempre convidar-me para, né, falar aqui na Cultura FM. Obrigado, Elias. Que Deus sempre abençoe essa equipe, né? Que vocês fazem aqui esse trabalho tão bonito de comunicar as coisas, trazer alegria, trazer comunicação. Então, agradeço imensamente. Obrigado aos ouvintes que estão aí ligados, que estão participando conosco. Que Deus abençoe a todos, que a Santíssima Virgem os proteja. Quero ver todos, né? Todos presentes nas nossas celebrações. Hoje, amanhã, sábado e domingo. Deus abençoe, que a Santíssima Virgem os proteja. Muito obrigada. Lembrando a todos que quem não pôde acompanhar a nossa entrevista também, ela fica salva lá no nosso Facebook, a nossa live, também no nosso canal no YouTube, pode acompanhar lá, ver tudo bem certinho que foi conversado aqui então com o Padre Damião nessa Quinta-feira Santa. Agora 8h44, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Cultura Sul Notícias, seu canal de informações.